Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Sejam bem-vindos ao Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse é um podcast oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos de experiência na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Eu sou a Michele e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as origens da aquarela. E para isso, nada melhor do que as duas pessoas que começaram tudo isso. Então sejam bem-vindos, Johnny e Marcos. Obrigado, Michele. Obrigado por nos receber aqui nesse podcast. É um prazer e uma honra, né, falar para essa audiência que nos ouve. E, né, obrigado aí. Legal, parabéns pela iniciativa do time de vocês, né? Vamos lá, vamos conversar e trazer bastante histórias para vocês. Combinado. Então, conta pra gente um pouquinho de onde veio, como foi criar uma empresa de inteligência artificial e analytics há 10 anos, quando a gente ainda não tinha essa popularidade tão grande assim da inteligência artificial, principalmente no mercado. Ô, Mi, deixa eu fazer quebrar o protocolo. Vou pedir para o Johnny contar a ideia da indignação, que acho que é a parte mais importante, que é o conceito. E depois eu conto a história mesmo dos fatos, que acho que para a gente é mais importante a ideia do conceito, da indignação, e depois a gente entra nisso. Johnny. Tá. Então, desde pequeno eu sou filho de empreendedores, né? Meu pai é sapateiro e eu sempre escutei coisas do Sebrae desde pequeno, né? Como é que é empreender, como que é criar empresas, etc. E aí eles sempre trouxeram a ideia de que existem dois tipos de empreendedor. Um empreendedor por oportunidade, que é aquele que, um exemplo, né, ele vê que está formando uma fila de carros na frente de casa e ele percebe que existe a possibilidade de ir lá vender água para essas pessoas e ele tem essa oportunidade, ele vai lá e se prepara para isso e faz o negócio dele. Ele ganha o dinheirinho dele. E aí existe o empreendedor por necessidade, é aquele que tem que tocar as coisas porque a família precisa do dinheiro, os boletos estão chegando e ele precisa encontrar uma forma, e essa é a segunda forma. Só que ao longo do tempo, eu acabei vendo, né, junto com o Marcos, que a gente não se encaixava em nenhum dos casos, tá? Porque nós já estávamos fazendo mestrado, né? Eu já estava fora do país, tinha mestrado na Holanda, o Marcos aqui com mestrado finalizando no Brasil. Os doutorados já estavam encaminhados também, já poderia estar fazendo doutorado, e o Marcos também, na Espanha. E o que motivou a fazer um negócio era outra coisa, era a indignação, sabe? A gente não se conformava, era empreendedor por inconformidade, a gente não se conformava de ter um país tão grande importando tanta tecnologia, né? Como é que você tem uma população, 50% da população da América do Sul é do Brasil, a terra 50%, 49% é do Brasil. E mundialmente a gente também tem uma proporção muito grande. Agora, quando fala em tecnologia, a gente não enxergava empresas de tecnologia sendo criadas a partir daqui. E aí a gente não tinha claro ainda a oportunidade e não tinha a necessidade. Então a gente acabou sendo uma terceira via, assim, vamos ter que fazer isso. A gente não sabe como, mas vamos ter que fazer alguma coisa. E aí a coisa começou uma folha qualquer, desenha um sol amarelo e a coisa vai indo, né? Aí deixou com o Marcos. Legal, legal. Johnny. Bom, né, esse empreendimento, né, esse ato de empreender por, né, inconformidade, por indignação, né, por aquela coisa que você acorda assim pensando, não, cara, o que eu vou fazer? Está muito ligado ao propósito pessoal nosso, né? Então, né, o Johnny vem de uma família humilde, eu também venho de uma família humilde, né? Somos autodidatas, assim, autodidata porque a família não tinha grana mesmo para pagar estudo, e a gente aprendia, comprava livro, né? Eu aprendi a programar sozinho, aprendi um monte de coisa, antes mesmo de entrar na faculdade e tudo. Então, a gente aprendeu que existe uma força muito grande na nossa gente, né? Nossos colegas, a gente, né, Johnny e eu tivemos, antes de fundar a Aquarela, a gente teve a oportunidade de trabalhar numa empresa norte-americana,
E nessa empresa a gente via assim que as equipes do Brasil assim, ó, davam um banho na turma, né? Quando tinha um negócio muito cabeludo lá, muito dificilzão para resolver, manda para os brazuca que eles resolvem. E a gente matava no peito. E era um negócio muito incrível, assim, da gente estar trabalhando numa empresa americana, entendendo que, poxa, cara, a gente está aqui, a gente é brasileiro, trabalhando com um time global, e a gente está resolvendo problemas que os caras lá fora não estão conseguindo. A gente já começou a cair, assim, já de muito tempo as fichas estavam caindo, mas aquelas fichas ali foram muito importantes. E aí, nesse processo, né, o Johnny foi para a Holanda fazer o mestrado dele, eu entrei no mestrado aqui, e a gente começou realmente entrar a fundo de entender assim, cara, poxa, tem muita possibilidade de a gente criar tecnologia local. A gente tem, né, como o Johnny falou, né, uma boa parte do solo fértil do mundo está aqui. A gente tem uma biodiversidade absurda. Aí quando você começa a estudar, principalmente conhecimento, como que o conhecimento acontece, né, as ideias, né, que são os choques, né, você precisa confrontar, né, ideias adversas e elas precisam coexistir por um tempo, elas ali meio que se agitam, né, e se multiplicam e criam-se coisas novas. Quer lugar melhor que um país que você pega qualquer um do Brasil, ele pode ser absolutamente qualquer cidadão no mundo, né? Porque um brasileiro ele pode ser, cara, tem japonês, tem gente de olho azul, tem negro, tem indígena, tem tudo aqui e tem todas as intersecções possíveis, né? Todos os sotaques, todos os países, é um país que foi colonizado por praticamente o mundo todo. E isso é uma grande força. A gente foi vendo isso, a gente via isso, né, trabalhando com os times americanos ali e europeus, que a nossa força era a maneira como que a gente via. E aí estudando, né, o Johnny fazendo mestrado, ele já tinha ido para a Holanda fazer o mestrado, eu estava fazendo meu mestrado aqui na Federal, de Santa Catarina. Na época eu fui convidado para ir para a Espanha, né, já estava com o orientador lá, né, orientadora, estava com tudo acertado, né, era só uma questão de burocracia. E aí a gente resolveu, né, a gente estava escrevendo um livro, né, a gente começou escrevendo um livro. Na verdade a gente escrevia várias coisas, assim, do nada eu tinha uma ideia. A gente se ligava no Skype, né, Johnny? Tinha vários desafios que a universidade lá na Holanda colocava, e aí, em conversa com o Marcos, a gente fazia umas estratégias e eu acabava ganhando todos os prêmios que tinha lá. E vocês resolviam juntos? Resolvia junto. Tudo via Skype. Talvez o Skype ainda, algumas pessoas lembrem, né? Mas daqui a alguns anos já ninguém mais vai saber o que era isso, né? Mas assim, a gente tinha as ideias, tinha as estratégias e colocava na prática com as coisas na Holanda, né? E muita coisa deu certo, e gabaritava, assim, né? Dava resultado. Opa, legal, validou, vamos ver, e aí a coisa foi indo, né? E aí a gente escrevia, né? Preparava, a gente escrevia alguns artigos juntos, e eu já trabalhava no Instituto de Pesquisa, a gente tinha saído dessa empresa americana, eu queria entender um pouco mais sobre ciência e tal, estava trabalhando no Instituto de Pesquisa, e também testava as coisas, assim como o Johnny testava, ele trabalhava numa instituição de pesquisa lá na Holanda, eu trabalhava numa instituição de pesquisa aqui, e a gente testava, fazia esses checks, né? E a gente começou a ver que as coisas estavam dando certo, e a gente criou várias ideias de gestão, né? Métodos de gestão que hoje são a espinha dorsal da aquarela, né? A nossa metodologia, né, de introdução, né, evolução de cultura de dados, né, a DCM, ela especificamente o legado dessas coisas que a gente foi criando lá atrás, coisas que a gente testava, dava certo, dava errado. São teorias da área de gestão do conhecimento, que depois os dados traz materialidade, né, Marcos? Exatamente. E aí a gente começou, naquela época a gente já flertava com dados, né? No instituto que eu trabalhava, não existia ainda a profissão de cientista de dados, né? Eu era um minerador de dados, né? Um engenheiro do conhecimento, era um outro bicho, né? Hoje nem se fala mais nisso, mas já trabalhávamos com isso naquela época, bem antes, na verdade, na época que a gente trabalhava nessa empresa americana, a gente já trabalhou muito com dados, né? Sistemas para GM, sistemas para o governo americano e outras instituições grandes. E aí vou voltar um pouquinho, né? A gente avançou, né? Acho que o bacana do podcast é que a gente vai para frente, vai para trás, brinca com a linha do tempo. A gente até tem um tempo ali para lembrar que a linha do tempo é a coisa mais interessante que existe. Mas vamos lá. Então, lá atrás, a gente tinha essa ideia. E aí, pô, vamos lá, cara, vamos ou não vamos? Aí o Johnny voltou para o Brasil e a gente, vamos fundar? Vamos. E aí, tá aí o nome, né? O nome. Você tem uma ideia. A gente não sabia ainda exatamente. A gente sabia o que tinha que ser,
A gente tinha, claro, assim, ali, vamos dizer, o coração estava ali, mas a gente precisava colocar, né, tudo que tem em volta do coração. Tem músculo, tem osso, falta cérebro, faltava tudo, né? E aí a gente começou um dia lá e tal. O Johnny estava no Skype, a gente sempre, e ele colocou lá no status, né? O pessoal que nunca usou Skype, mas no Skype tinha lá a opção de você pôr no status, assim, que era uma frasezinha que a pessoa via que, né? E ele colocou lá aquarelando. Eu olhei assim, mas o que esse rapaz tá fazendo, né? Johnny, o que é isso aí, cara? Ele, não, eu tô estudando aqui a música do Tolkien. Aí você conta isso aí, Johnny, conta isso aí. Então, até vale a pena falar tinha uma outra indignação que aconteceu lá na Holanda na época. Eu vi alguns americanos e outras nacionalidades contando sobre o Brasil. Aí o pessoal, como é que é no Brasil? O Brasil é assim, o Brasil é assado. Aí me deu uma indignação muito forte de, cara, quem tem que falar do Brasil somos nós brasileiros. É lugar de fala, né? É. Coisa bem... Aí eu comecei a ver assim, cara, a gente tem que se preparar, nós brasileiros, para sermos capazes de falar quem nós somos no idioma, principalmente no inglês. E aí falei com outros latino-americanos, lá eles também tinham essa sensação que as pessoas falavam da Venezuela por outros meios, etc. E aí a gente fundou, eu e os colegas lá, uma associação chamada La Voz, a Voz, né? Que era um megafone saindo da América Latina, onde cada megafone que nem esse aqui, né? E a ideia era o seguinte, era ter um espaço onde a própria universidade incentivava os latino-americanos, cada um falar do seu país pelas suas próprias gargantas, né? E aí a gente fundou isso e isso me obrigou a ser um expert sobre o Brasil, estudar o Brasil, estudar os livros de economia. Tem que saber sobre o que você está falando muito bem também, né? Exatamente. E aí eu comecei a revirar tudo que eu encontrava de YouTube, de vídeos, Wikipedia, editei muitos artigos lá e etc., para poder falar as coisas com propriedade, né? E aí, nesse meio do caminho, surgiram duas coisas que chamaram muita atenção. A aquarela do Ari Barroso, que ela é a música que expressa o Brasil para fora do país, e quem fez isso foi o Walt Disney, em 1942. Ele criou o Zé Carioca também nessa época. E depois, já no Brasil, estava escutando o vídeo do Toquinho, e aí eu comecei a ver o quanto aquela música representa a inovação, do sentido de que tudo começa numa folha qualquer, e aí eu desenho um sol, eu tenho a liberdade de desenhar o que eu quiser. Depois, com 5 ou 6 retas, eu desenho um castelo. Lógico que não dá para fazer um castelo com 5 ou 6 retas. O que ele está dizendo ali é que você pode se permitir pensar em coisas impossíveis. E, tipo assim, mesmo não sendo exatamente as retas, eu imagino o castelo. E eu vou ter os imprevistos. Quem desenvolveu o software, principalmente quem desenvolveu software, trabalha com informática, sabe que o imprevisto é a coisa mais comum, né? E aí, o imprevisto é um pinguinho de tinta cai no desenho, e você tem que ser capaz, como você é um ser vivo, um ser inovador, criativo, você pode ter a capacidade de imaginar uma gaivota voando, e essa gaivota se transformar num avião, e ao mesmo tempo esse avião ele vai voando, e se você quiser que ele pouse, né? Se nós quisermos, ele vai pousar. Aí tem outras partes ali que ele fala, e o menino caminha, e caminhando ele chega no muro, né? A gente tem dificuldades, a gente tem que assumir a priori que tudo que a gente faz, principalmente com inovação, ela vai ter esse muro, né? E ali, na frente do muro, está o futuro. E aí, o que é o futuro? O futuro é o que a gente vai criar. E a vida vai passando ali dentro, né? E é o que ainda está por vir, né? Exatamente. E aí, assim, foi toda uma catarse na época, né? Quando aí esse louco, tá, gente? Esse louco tava lá estudando isso, e sério, tá? Ele não era assim... Um negócio... Tava sendo científico em cima da música. Científico, cara. Ele tava lá... Filosófico. Eu tava mapeando todas as questões de gestão do conhecimento com a música, né? E aí foi falando pro Marcos, né? É que pouca gente sabe, mas ele toca um monte de coisa, tá? Ele toca piano, toca violão, toca violino, toca flauta, toca o terror com a equipe, né? Com os clientes, enfim... E aí ele estava nessa loucura aí, né, fazendo esse estudo científico. Eu falei, Johnny, que negócio é? Ele me contou, eu falei, nossa, Johnny, que ideia do... Daí eu olhei assim, Johnny, a gente precisa do nome da empresa, né? Cara, tá aí o nome, cara, é Aquarela. Ele, o quê? Cara, é isso, meu. É isso aí. É isso, cara, você descreveu tudo que a gente quer fazer, pô.
Tá aí o nome, mas esse nome vai ser difícil da gente registrar. Cara, a gente dá um jeito, bicho. O universo vai ajudar a gente, cara. O universo ajuda. Tá? E tanto que ajuda que passou os dias, na véspera do Natal, eu olhei assim, cara, será que eu consigo registrar o domínio Aquarela? Só, sem nada, assim, sem BR, sem nada, simplesmente aquaré.la. Me acordei assim, falei, vou registrar esse troço. Fui lá no registro, cara, tá livre esse negócio, ninguém comprou isso aqui. Não, eu vou. E aí fui lá e comprei, paguei $20. Há quanto tempo isso? Isso foi em 2012. 2012, 12, 13, né? Foi na virada de 12 para 13. O início era aquarelasoft.com.br. Era horrível. A gente não estava muito confortável Não, com isso, né? Era horrível. Eu falei, não, vamos registrar esse negócio. E deu certo. E aí o nosso domínio é aquaré.la. Não tem com nem nada. É simplesmente a palavra aquarela, porque todo domínio precisa de um ponto. É um requisito da formação de qualquer nome da internet. Ele precisa de no mínimo ponto. Então é a coisa mais minimalista possível. É aquarela com um ponto. Ele cumpre o requisito de formação de nome do Internic e é o nosso domínio. E a coisa, como eu falei, o universo vai ajudar. E a gente, né, conseguiu registrar a marca Aquarela, né, a gente conseguiu tudo, né, e assim, teve, claro, né, teve algumas coisas, teve uns pingos de tinta, né, teve né, uns muros, mas a gente conseguiu, né, passar isso. E aí foi a fundação do nome. E aí, entrando na viagem dele, eu pensei, cara, mas que outras coisas que, né, esse termo traz pra gente, né? O conceito ali, aquilo ali é filosófico, é profundo, mas vamos pensar um pouco mais. Aí eu comecei a estudar também, aí, claro, né, meio cientista também e tal. E aí eu olhei assim, fui estudar e a aquarela, ele é tecnicamente, é a forma de pintura mais antiga da humanidade também. É outro fun fact, né? Porque, por definição, a aquarela é pigmento dissolvido em água. É pintura com pigmentos dissolvidos em água. Combinados, né? Combinados. E se você pegar as pinturas nas cavernas, que, né, os ancestrais lá, eles faziam barro e tal, colorido, e passavam, aquilo é aquarela, por definição. Então, a aquarela também é a forma de comunicação mais antiga da humanidade. Né, que perdura até hoje. Né? Então, também tem esse campo semântico que eu gosto bastante. E ainda tem mais um outro campo semântico que daí está ligado com a IA, está ligado com a Analytics. Porque se você pegar um quadro de aquarela e você dá um zoom, você for lá e pegar um microscópio, né, dá um zoom, hoje a gente fala dá um zoom, né, cara, tudo é digital. Mas você pega e coloca no microscópio e olha, primeiramente você está vendo toda a imagem, você vai indo, aí você vê os borrões só, e depois você vai chegar nos pontinhos. Você vai ver cada pigmentinho ali, cada pedacinho de areia ou de sílica, ou o que for ali, que forma a cor. Então, aquilo ali tem um conceito semântico muito legal, porque no final do dia, tudo que é feito, né, em termos de empresa, é feito em termos de produto, você tem pessoas por trás. Né? Sim. E a gente estava construindo a ideia dos valores e tal, e a gente sempre pensando em pessoas. E ali, cada pontinho daquele é um aquarelado, uma aquarelade que está ali, né, fazendo aquela parte dele. E aí você junta todos aqueles pequenos pontos e quando você olha de longe, você vê o big picture. Uhum. Né? Então tem a ver com aquarelagem, tem a ver com o dado também, com o conceito do dado, muitos dados. E você consegue dar e ver a grande imagem, né, o big picture, e consegue ver o detalhe. Então, a aquarela tem a ver com isso também. Ela é essencialmente uma forma de pintura analógica. Né? Ela não... né, claro, hoje você faz, no Photoshop você tem lá, você pode fazer uma aquarela com o Photoshop, mas ela é analógica e as coisas ela tem zonas assim que não são... a definição você só vê a partir do contexto. E é muito... a vida real. Né? A gente cria abstrações, né, de preto no branco, de linhas fortes e traços fortes, mas no final do dia, as coisas são assim, elas são grandes degradês que se constroem. E aí, analisando dados, inteligência artificial, a inteligência artificial é basicamente grandes degradês rodando dentro de computadores. E esses degradês vão se formando. Né? Quando alguém faz uma pergunta no chat GPT, no final do dia, ele tem uma grande nuvem de degradês de frases pré-prontas, que quando você pergunta, ele vai concatenando pequenos pedaços e ele responde para você. Ele desenha uma resposta, né? Expliquei como é que funciona o chat GPT. Mas é isso, e no final do dia ele traz isso. E aí tem a ver também com a nossa... com o conceito. Então, esse conceito da música, né?
o conceito da forma de expressão e o conceito do big picture, do ponto para o todo, do todo para a parte. Então essa tríade assim, é o que forma, vamos dizer assim, a ideia de aquarela, e a gente quer que daqui 100 anos alguém continue contando essa história. Tá? Com certeza. A ideia complementando o que o Marcos falou, o Marcos é desenhista, né? Então ele tem muito mais propriedade para falar sobre isso, né? Eu vou mais pro lado da música. A questão das cores, ela é um facilitador para a gente conseguir explicar o Brasil. Eu não consigo, e eu vou morrer sem conseguir ver o Brasil preto e branco, sabe? Para mim o Brasil sempre vai ser colorido. Uhum. Né? E o fato de ter morado em países extremamente assimétricos ao Brasil me reforçou muito a ideia de brasilidade, das nossas coisas aqui que nós às vezes não valorizamos, né? E os artistas, quando eles vão desenhar uma aquarela, um desenho em aquarela, o objetivo é deixar bonito, é gerar impacto, é tornar as coisas, geralmente são coisas leves, né? E bonitas. No caso do trabalho com empresas, com a indústria, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é times de alta performance. Tá? Eu não preciso de 200, 300 pessoas, sendo que eu consigo pegar talentos que, concatenados, consegue fazer uma entrega com impacto sem precedentes. Tá? Então foi mais ou menos uma visão de oportunidade de negócio que a gente começou a montar a partir da indignação. Então a gente se indignou e aí a gente começou a montar as coisas vêm, a gente dá a iniciativa e depois o universo vem conspirando, vem trazendo talentos e os talentos vêm trazendo ideias, que vêm materiais e as coisas vêm se construindo e assim vai. E aí acharam um termo que aglutinava tudo que vocês estavam pensando também, né? Exatamente. Era uma coisa que meio que se instalou na gente, a gente precisava. Ou a gente fazia aquilo, ou aquilo ia, né, fazer mal pra gente, né? O Johnny brinca que a gente tem, como que é a teoria recolhida, né? A gente tem muita teoria recolhida, isso faz mal, né? Então... Você tem que pôr pro mundo, você tem que pegar ela e transformar ela, senão ela vai te fazer mal, né? E a gente tinha essas várias teorias recolhidas e a gente começou a construir, né? E isso que o Johnny trouxe aí da indignação, ela se reflete muito no nosso valor revolução, né? Então, eu falei do valor pessoas, né? Agora a gente entra num outro valor aí que é a revolução, que é justamente revolução no sentido, né, não aquela revolução, revolução mais ligada à revolução industrial, a revolução de evolução, né? Que é você construir coisas, é você pegar coisas e melhorá-las, né? Então a gente precisava disso e essa indignação ela se reflete no nosso valor revolução, tá? E o que o Johnny trouxe aqui dos aquarelados, que eles são espalhados e tal, isso é muito interessante porque a gente acaba aproveitando a coisa de novo do pingo, né, que aparece. Você tem que aproveitar as coisas que surgem, as oportunidades que surgem no caminho. E uma oportunidade que surgiu, claro, foi uma grande dor para o mundo todo, mas foi a pandemia. A pandemia de 2020, estamos 23, sem passamos ela, mas ela trouxe para a gente uma perspectiva de algo que hoje para a gente é muito forte. Hoje a gente tem aquarelados trabalhando em 3 estados, né, e 3 países além do Brasil, em 4 países, por conta, né, do trabalho remoto, né, da cultura de trabalho remoto que se criou nesse período, né? E um pouco disso tem também a ver com coisas que a gente aprendeu quando a gente trabalhou para essa empresa americana, que a gente trabalhava remoto. Em 2006. 2006. 2006, 2007, a gente já trabalhava remoto, já era uma realidade para nós. Mas explicar para a família ou para os amigos era um negócio muito difícil. Como que isso podia acontecer, né, em 2006, principalmente para as pessoas que não trabalham com computador, com tecnologia, independente da área. Em 2006, eu imagino que era quase impossível de você explicar o que você estava fazendo, né? E era muito louco, porque o que acontecia? Naquela época, né, ainda hoje existe a diferença do dólar, né, o real. Então era muito barato para uma empresa norte-americana, europeia, contratar aqui. Então eles valia a pena experimentar algo. Vai que não dá certo esse negócio remoto, mas se der certo é um bom negócio. E a gente trabalhava, era por telefone, né?
E aí você ligava lá, um número imenso, assim, digitava um código lá para entrar e conversava com a equipe. No caso, eu tinha gerente no Canadá, depois outro gerente nos Estados Unidos e tudo mais. E as equipes conversavam com gente da Índia, aí tinha os fusos horários, era uma loucura, com gente da Alemanha. E a gente aprendeu como que você faz para poder se comunicar de maneira remota, né? A gente aprendeu porque você tem os tempos, você tem os movimentos, você tem coisas que são assíncronas, né? Como é que você escreve um e-mail, manda uma mensagem, né, num chat e tudo mais. Né? O Jabber, lembra disso? Nossa. Jabber. E aí e as ferramentas eram precárias, né? Eram super precárias, né? Mas funcionava. E a gente pensou, poxa, em 2006, 2005, 6, 7, a gente já fazia isso, né? Por que não em 2020 a gente não vai poder ter? E a gente, quando fundou a Aquarela, a gente já pensou em muitas coisas, né? Antes da Aquarela, eu tive uma empresa que a gente teve um problema muito sério no apagão de 2004. A gente tinha um servidor aqui em Florianópolis e pouca gente sabe, mas Floripa ficou 4 dias sem energia elétrica. Eu tinha uma empresa que a gente praticamente perdeu 60% dos clientes porque não tinha como atender. Até mudar, os caras já... Eu falei, não, o dia que eu tiver outra empresa, eu não quero, né, eu quero um servidor num lugar que tenha redundância, que tenha lá muita coisa. Para confiar, né? 4 dias é muita coisa, né? Foi horrível aquilo. Foi 4 mais 3, se eu não me engano. Porque eles consertaram e depois caiu de novo. Caiu de novo, foi uma coisa horrível, assim. Eu sei que daí a gente acabou, nessa outra empresa, a gente acabou colocando o servidor em São José, que é aqui do lado, mas aí já era tarde, o estrago já estava feito. E aí dos requisitos, eu falei, Johnny, eu não quero o servidor na ilha, cara. Não quero servidor, se possível, eu quero um servidor num lugar que tenha redundância, que tenha. E a gente já nasceu com a empresa toda na nuvem por conta disso. A gente viu que a nuvem era uma solução que permitia a nuvem, né? As nuvens têm geradores, N tipo de redundância, né? A nuvem sai minutos do ar, não fica dias, né? Uhum. E aí quando a gente fundou, eu falei, não, vamos colocar. Ela já nasceu toda na nuvem. E outra, eu quero algo que, né, daí seja assim, se precisar se mudar, cara, a gente pega todo mundo, coloca no ônibus, sei lá, e vai para outro lugar. Eu acho que é até interessante falar sobre isso, né? Porque há uns 10 anos a gente tinha, sei lá, metade da tecnologia que a gente tem hoje. Então, como que foi, né? Vocês conseguirem levantar uma empresa de dados que tem toda essa relação com nuvem e tudo mais, e inteligência artificial. Como que era isso há 10 anos atrás? Era desafiador, mas assim, eu acho que... Eu vou deixar o Johnny falar, ele Tô tem... pensando aqui. Até para contextualizar um pouco mais, tá? A Aquarela, ela é filha de um trabalho de mais de 30, quase 40 anos de desenvolvimento de tecnologias no coração da ilha, aqui, que é a região ali do Vale do Itacurubi. Itacurubi é um bairro, um rio, né? E existe um vale ali, né? Tem todas as montanhas ao redor. E ali tem a Fiesc, tem a Celesc, a antiga Telesc, vários centros decisores de Santa Catarina estão ali, e ali que foi fundada a ACAT, uma das incubadoras, né? O Celta, a UFSC está ali, a UDESC, a gente está falando de 30, 40 mil pessoas nesse coração bombeando há mais de 30, 40 anos. A gente foi incubado pela incubadora da ACAT, financiada pelo Sebrae, e é ali que a gente começou a fazer um processo que ele é bem importante, crucial na vida de todo empreendedor. No nosso caso, nós éramos cientistas que precisavam virar empreendedor. Tá? Muda a forma de falar, de pensar, de resolver, só que o que a gente fez? Nós somos cientistas que trouxeram a ciência para os negócios. A gente não deixou de ser cientista. Né? E o nosso, pelo menos... Nossa ideia é ser cidadãos cientistas de dados, é resolver problemas da sociedade através da empresa que façam o nosso país, o mundo ser mais inteligente, otimizar os nossos recursos, deixar de perder oportunidades de resolver problemas sem essas inteligências. Né? Então, foi todo um processo de 4 anos de incubação, né?
Foram 4 E anos. treinamentos, e viagens, e apresentações, e os primeiros pitches, e descobrir mercado, todas essas metodologias a gente teve que aprender. E a gente foi casando aos poucos, né, a ideia de empreendedorismo com ciência, até conseguir fixar os modelos de negócio que vingaram. Tá? Muitos não deram certo e está tudo bem. Faz Muitos parte. ainda não vão dar certo, mas aqueles que deram certo vêm sustentando a empresa e ela tem conseguido chegar nas maiores empresas do Brasil hoje, algumas globais, por essas características que a gente fez, né? Que a gente, até o Marcos quiser adicionar mais coisas. Sim, acho que isso tem a ver também, né, com aí, trazendo mais um valor para a mesa aí, que é o nosso dinamismo, né? A gente na ciência, né, a gente sabe que nada é certo, né? E você, quando você começa a estudar, né, estatística, estocástica, probabilística, você sabe que tem a teoria dos grandes números, você coloca um certo nível de diversidade e algumas ali vão dar certo. E a gente sempre apostou nisso e se sentiu bem. Não deu certo, tudo bem, né? Vamos para o próximo, porque a gente ainda tem aqui uma quantidade de cartucho e estatisticamente a gente vai conseguir. Né? Então, a gestão da aquarela é toda estatística, tá? Eu tenho um tonilhão lá com os modelos plugados e tal, é muito louco, assim. É bem diferente, que faz parte daquilo que a gente começou a criar lá atrás, né? Então, aí nessa linha, a gente começou a criar e testar coisas. E aí o que o Johnny trouxe aqui dos 40 anos de legado de Florianópolis, acho que é interessante falar um pouquinho da história aqui da cidade. Pouca gente sabe que Florianópolis não pode ter indústria. Na década de 70, entre 70 e 80, foi promulgada uma lei que proibiu a indústria que gerasse resíduo. Então, praticamente toda a indústria gera resíduo. Praticamente não é permitido ter indústria na cidade de Florianópolis, e algumas cidades ao entorno também da região metropolitana também seguem a mesma lei. E aí o que fez o quê? Né, os empreendedores locais pensaram, poxa, eu não posso ter... Que indústria não gera resíduo? Pensaram, indústria do conhecimento. Né? A indústria do conhecimento não gera resíduo. E aí que nasceu, né, grandes empresas, como a Intelbras, a WEG tem escritório aqui, muita coisa foi criada aqui, Digitro e outras, né, que nasceram nessa época, por conta desses empresários. Eu gosto mais do termo empreendedor do que empresário. Né? O termo empreendedor ele já existia, mas ele foi cunhado pela Endeavor, né, no Brasil. Não existia acho que até 95. Então, esses empreendedores se uniram e fundaram a CAT, a Associação de Tecnologia, né, de Santa Catarina, que começou a fomentar. Né, o objetivo da CAT é criar, né, essas conexões, juntar as pessoas e dar um espaço para elas experimentarem. E a gente acabou fazendo parte disso. Né, então, a gente também está aí sobre, né, ombros de gigantes. Né, e a gente gosta sempre dessa metáfora do ombro de gigante. Né, e aí tem uma coisa que eu sempre falei para o Johnny, puxa, a gente sempre admirava muito a Embraer, né, admirava bastante o Ziro Silva, né, um dos fundadores. Duas grandes admirações que a gente tinha na época que a gente estudava e tal, né, que era Antônio Hermínio de Moraes, né, fundador do grupo, um dos grandes levantadores do grupo Votorantim. O grupo Votorantim é bastante antigo, mas ele que, né, fez ele crescer de maneira exponencial. E o Osiris Silva, aí, o fundador da Embraer. E aí essa coisa, como eu falo, do universo que conspira, a gente gostava tanto dos caras que em 2017, literalmente a Embraer bateu na nossa porta, lá na CAT. Né, o Fábio Makita, né, hoje está no grupo Randon, hoje é diretor executivo do Instituto Randon, bateu na nossa porta, eu sou o Fábio. Pensa num cara humilde, assim, um cara... mas você vai ver o currículo do cara imenso, assim, sabe? E, eu sou da Embraer, queria falar com vocês. Falei, cara, entra, né, você quer um café, uma água e tal. Começamos a conversar e tal, ele gostou da gente, levou a gente para conversar com os diretores da Embraer. E a gente acabou, nessa conversa, eles falaram, vem cá, vamos fazer um teste, vamos ver se essa tecnologia, esse método de vocês é tão bom mesmo, vamos tentar consertar avião com esse treco? Falei, vamos, né? Vamos embora. 6 meses de trabalho, a equipe era quanto? 4, né, Johnny? 3? Estávamos em 4 pessoas. O Johnny mais 2. E tipo, muitas coisas era equipe, né? A gente... era CEO, CTO, COO, né?
e o outro era CFO, CPO, né, e todos os Cs possíveis, e também consertava quadro, né, pintava sede, né, decorava, fazia tudo, né, fazia um marketing e também entregava os projetos. E a gente rodou uma prova de conceito para a Embraer e a gente conseguiu, assim, era basicamente, a gente pegou dados de, acho que foram 7 anos de um avião lá, o Phenom 300, que é um jatinho executivo, e ensinamos a nossa plataforma, né, a IA que a gente tinha criado na mão, porque, né, hoje em dia tem 1 milhão de framework, mas, né, na época não tinha, a gente tinha que codificar tudo na mão, e a gente criou. Tinha falhas nos algoritmos de mineração, era uma época muito incipiente, né? E aí, a partir dessas falhas, a gente poderia publicar um artigo sobre, olha aqui, olha só esse defeito aqui, olha como é que conserta, etc. Mas a gente pensou em fechar isso para poder gerar negócios. Né? E aí, esse foi o primeiro teste do algoritmo da Aquarela, com um método da Aquarela, justamente com a Embraer, que era o nosso como é que sonho de consumo, né? Nosso benchmarking, nosso benchmarking. Nossa inspiração, né? O orgulho, né, de ser uma empresa que gera tecnologia para o mundo inteiro, aqui do Brasil, referência, e que ninguém discute a qualidade, sabe? E aí, de repente, as coisas foram acontecendo, né? E aí a gente rodou, né, esse trabalho, a gente foi lá para São José dos Campos e tal, e o resultado foi muito legal, assim, a gente, fizemos os primeiros testes, agora vamos comparar, pegamos a máquina versus engenheiros, e eu não estou falando de qualquer engenheiro, estou falando de um cara formado no ITA, né, e a gente bateu os caras em 27,9%. Nossa, é bastante coisa. Expressivo. Expressivo. E aí veio o diretor, chama os caras para conversar aqui, vamos. Aí eu lembro que eu peguei um avião para Guarulhos eu peguei um ônibus, na época a grana era curta, não dava para alugar carro, essas coisas. E eu fui lá para São José dos Campos, e aí eles, a gente tem um fundo de investimento aqui, vocês querem ser, a gente quer ser sócio de vocês, tem jeito? Eu falei, claro, né? Como não, né? Acho que é interessante, assim, saber... É que tem todo um glamour desse negócio de investimento e tudo mais, etc, né? Mas a gente sempre foi muito pé no chão, sabe? A gente vamos primeiro resolver as coisas, depois a gente conversa. Eu uso aquela ideia de, principalmente para quem está começando, né? Que eu acho que a gente tem que dar algumas dicas, que às vezes o pessoal esquece qual que é o objetivo do trabalho como um todo, assim, sabe? As coisas ficam totalmente desconectadas, então a gente teve que focar muito no que a gente faz, como a gente faz, nas entregas, e entregar resultado primeiro, depois, se der alguma outra coisa em relação ao investimento, beleza, mas a princípio nada antes, senão as coisas se desvirtuam, e a gente viu muita gente sumir do mapa, com talento, com tudo, que podia estar dando certo, e naufragaram nesse tempo. Então, em 10 anos a gente viu muita coisa, e nos próximos 10 anos talvez também, né, vai ter mais coisas. E até esqueci o que eu ia falar agora. Não, eu acho muito legal isso da Aquarela, de que o propósito sempre vem na frente, né? Vocês sempre mantiveram em mente por que vocês começaram tudo isso, né? E eu acho que isso faz parte de você conseguir passar por esses desafios, você conseguir chegar em grandes clientes, ou que grandes clientes cheguem até você. Então, é importante, é uma dica muito importante para quem está começando, às vezes nem só para quem está começando, para outras pessoas também, que às vezes precisam resgatar esse propósito do negócio, né? Mas eu acho que é uma das coisas que eu, pelo menos, admiro muito na Aquarela isso, que é ter em mente o propósito, os valores, todos esses que o Marcos falou e os que ainda não falou, mas que mantém tudo girando muito bem. E não é que é sem erros, né? Mas apesar dos erros, sempre segue. O propósito, né, os valores, eles nos guiam, né? Então, se você faz aquilo que você acredita, as coisas elas acabam acontecendo. As oportunidades elas aparecem e você acaba pegando elas, né? Então acho que esse é um pouco do
do que a gente, né, deixa aí como, vamos dizer, esse aprendizado que o Johnny trouxe, né, de a gente fazer ali, trabalhar, cara, eu quero entregar, eu quero fazer antes de pensar em capital, né, a gente tem sempre investidores batendo na porta, toda semana bate alguém na porta, né, como é que tá, quero conversar, quero conhecer. Mas, assim, a gente quer entender. No caso da Embraer, foi uma relação legal. A gente trabalhou com eles, a gente conheceu, cara, conhecemos um monte de gente lá. É muito legal. A gente aprendeu como construir avião, né? A gente aprendeu, a gente pilotou, né, no simulador, a gente viu como é que é o negócio, a gente descobriu. A coisa mais importante foi conversar com gente que está lá desde, assim, a gente com 40 anos de empresa. A empresa tem 53 anos, se não me engano, 52. E o cara conta assim, eu tentando, né, conversando com o executivo, a gente tentava comprar trem de voo, mas ninguém sabia, mas como assim que é uma empresa do Brasil? Mas o Brasil não tem empresa que monta avião. Eles tinham dificuldade de comprar peça e eu ouvir as histórias de como que eles superaram isso, te motiva, sabe? E você vê, pô, eles construíram, o Brasil não tinha cultura de produzir, tinha, claro, Santos Dumont, claro, né, cultura tinha. Tinha um cara que criou a ideia lá, que criou o super conceito. E aí o resto veio. Né? Mas a todas as lutas que tiveram. E a gente bebeu muito desse espírito e trouxe para dentro. Tá? E aí a segunda inspiração que o Antônio Hermínio de Moraes, que eu adoro a frase dele, que ele diz que ele tem uma fé inabalável no brasileiro, é outra inspiração nossa, outro cara que te admirava muito. E aconteceu de novo, né? Em 2019, a gente fez um trabalho com a época a Votorantim Energia, né? Que era uma empresa de energia do Grupo Votorantim, que é muito louco, porque como o cimento precisa muito de energia, eles criaram uma empresa e essa empresa cresceu tanto e virou uma coisa independente. E fizemos um sistema para eles lá que comprava e vendia energia, e de novo a gente bateu os humanos, não que isso cara, a gente não é contra humanos, a gente entende, depois nos próximos episódios a gente vai falar sobre inteligência inteligência coletiva e inteligência artificial funcionando de maneira conjunta, que é o que é a indústria 4.0. A gente acredita nessa confluência das inteligências, não vai existir uma só. Tá? E aí, o que acontece? A gente acabou batendo também as metas, né? Aí o presidente chamou a gente para conversar e aí eles fizeram a proposta, a gente já tinha trabalhado com eles já há um bom tempo e a gente também recebeu mais uma rodada de investimento, né? Da época Votorantim Energia, agora se tornou a Auren, né? E a gente está crescendo, né? De maneira sustentável, né? A gente gosta muito de usar essa palavra sustentabilidade. E de maneira bastante responsável, né? Atingindo aí, nós queremos ser uma empresa centenária, a gente quer deixar esse legado, a gente vai e ela vai ficar, é isso que a gente quer, a gente está criando algo para que transcenda a nossa própria existência. Eu acho que também vai muito, uma coisa que a gente tem muito orgulho, além de ser brasileiro e estar desenvolvendo tecnologias do Brasil, para a gente exportar essas tecnologias, a gente fazer tudo de tal forma, mesmo que dê muito mais trabalho, sem precisar qualquer coisa que fira qualquer tipo de compliance. A gente poderia ter feito uma série de oportunidades de trabalhar com algumas áreas, etc., mas a gente não quis, porque a gente não quer dormir com a cabeça pesada no travesseiro, sabe? Então, se a gente faz alguma coisa, a gente pelo menos dorme satisfeito de que a gente tentou o nosso melhor para fazer uma coisa bonita, uma coisa íntegra. E o nosso discurso, ele nunca descola, assim, a gente não... você não vai escutar eu falando uma coisa aqui e ali na frente outra, sabe? E a gente via isso como um dos pontos chaves que a gente não gostava nas empresas onde nós trabalhávamos, né? Eu ficava bastante chateado, assim, de ver posicionamentos fragmentados dos nossos líderes, né? Que eram, na verdade, mais chefes do que líderes, né? E hoje a gente vê que uma nova geração de empresas, ela está buscando trabalhar essas questões e a gente já nasceu assim, a gente já queria, né, desde sempre, já ter trabalhado essas questões, sabe? Não ter... se você encontrar o Marcos aqui, lá, lá em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, em contextos diferentes, você ainda vai conseguir enxergar o mesmo Marcos, o mesmo Johnny, sabe? Beleza. Isso aí vem ao encontro aí de um outro valor nosso, que é a autonomia com responsabilidade. Então, a gente entende que
As empresas são organizações dentro de um grande sistema. Elas têm autonomia para lidar, só que, né, como todo, né, aí é sistêmica, as coisas loucas que a gente estudava, a gente estuda, né, a gente ainda estuda pra caramba. É para que um sistema tenha saúde, ele tem esses agentes, né, esses elementos, eles precisam de um nível de responsabilidade. Então, a empresa precisa de responsabilidade. A gente está falando de responsabilidade fiscal, responsabilidade ética, ambiental. E isso também vem para o indivíduo, porque a empresa é composta por indivíduos, por pessoas, né? E essas pessoas também elas precisam de tanto autonomia e elas precisam lidar com responsabilidade. E por que isso? Se eu não dou autonomia, você não tem inovação. Sim. Né? Se eu te disser, Michele, você tem que fazer isso, eu estou tolhindo a tua criatividade. Eu tenho que te inspirar. Michele, eu queria uma coisa assim, colorida, eu queria um negócio que fizesse as pessoas pensarem desse jeito. Aí você usa a sua inteligência, né, a sua criatividade para criar. Né? E aí onde que entra a responsabilidade? A responsabilidade entra nos nossos valores que são inegociáveis. Sim. Tá? Que entra na nossa forma de pensar ética e tudo mais, que vai fazer com que você saiba onde que são as fronteiras. Aqui eu não vou, porque aqui não pode, mas você vai ter toda a autonomia para criar. E é isso. Essa é a receita simples do que é a aquarela. Eu acho que a gente conseguiria ficar falando dessa história da aquarela por mais um bom tempo, mas já deu nosso tempo aqui. E foi até bom, foram 2 últimos depoimentos muito bons. Mas a gente ainda tem outros episódios para falar um pouco mais do futuro e de como a gente vê aonde a aquarela ainda vai chegar e aonde ela pode chegar, e outras histórias também, que a gente sabe que 10 anos de empresa são 10 anos de histórias, às vezes engraçadas, às vezes os desafios que a gente supera, também muita conquista, né? Mas acho que por hoje é isso. Obrigado, Johnny. Obrigado, Marcos, pela participação de vocês. Obrigado, Michele. Espero que essa primeira conversa abra aí, né, os caminhos para a gente ter muita coisa. Com certeza. Michele, obrigado pela conversa. Parabéns pela iniciativa de vocês. Estamos trabalhando bonito, né? Sim, então, com certeza. A gente vai ter outros episódios ainda, então quem quiser acompanhar mais conteúdos, vão ter outros episódios. Esse podcast ele vai estar no YouTube, para quem gosta de assistir os podcasts, vai estar nas plataformas de streaming para quem prefere escutar. E se você também gosta de outros conteúdos de tecnologia, a gente tem o nosso blog também, aquaré.lá/blog. Que tem muita coisa lá, são muitos anos também produzindo conteúdo para o blog, muitos artigos. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.